Deus. Então essa mensagem de João, mostrando que Jesus é quem realmente é o Cristo. Perguntaram até a ele se ele era o Cristo. Ele disse: não, não sou. E quem tu és? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Então João é a primeira testemunha a apresentar a pessoa de Jesus. Jesus é Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Uma segunda testemunha que estrategicamente João, o evangelista, traz no seu evangelho são as pessoas que falam das Escrituras. Então, a própria Escritura testifica que Jesus era vindo de Deus, que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo. Nós vamos perceber isso na hora que André vai à procura de Pedro. Ele diz: achei o Cristo, achei aquele de quem as Escrituras falam. A mulher samaritana também faz referência às Escrituras, dizendo: quando Cristo vier, ele esclarecerá todas as coisas. E Jesus era o Cristo. E o próprio Jesus, lá no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 39, João 5,39, ele vai dizer aos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, a segunda testemunha é as Escrituras. As Escrituras testificavam que ali estava o Cristo. A terceira testemunha são os milagres ou os sinais. João traz os milagres, alguns, são 7, número perfeito, como sinais de que Jesus era o Cristo, e que Jesus não era simplesmente um homem. Jesus era um homem que também era Deus. Jesus era a revelação completa de Deus. O primeiro sinal é o sinal da transformação da água em vinho, mostrando que Jesus traz o novo. Jesus agora caduca o que é velho, que era a tradição, a lei, os preceitos, e agora estabelece o novo, que é a graça, um novo mandamento, a nova aliança. Então esse evangelho vai mostrar o novo. Jesus fala: um novo mandamento vos dou. Então Jesus traz o novo, Jesus traz o que é superior, o que é definitivo. O segundo milagre é a cura do jovem, que é filho de um oficial real. O oficial vai procurar Jesus e Jesus diz que se não fizer nenhum sinal, ele não acreditaria. E ele, por sua vez, pede que Jesus seja urgente, vá logo lá, Jesus vá, que ele vive. Então ele creu que Jesus tinha poder de curar sem ir lá. E esse sinal mostra 3 atributos de Jesus, que são 3 atributos de Deus, ou os 3 principais atributos de Deus. Quais são eles? Onisciência, onipresença e onipotência. Jesus tem todo o poder, curou o rapaz que estava em fase terminal. Jesus é onisciente porque sabia quem era o rapaz, sabia onde ele se encontrava. E Jesus é onipresente, não precisou ir lá para poder fazer o milagre, bastou uma palavra. O terceiro milagre o terceiro sinal é a cura do paralítico que vivia há 38 anos à beira de um tanque. Ali o tanque de Betesda. Então Jesus chega lá e diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Depois que ele fala para Jesus que ali havia uma história que um anjo removia as águas, e naquela hora que as águas eram removidas, quem caísse no tanque seria curado. Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele disse: não, é porque na hora que é para eu cair, outros caem na minha frente. Aí Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Então Jesus, mostrando ali, o sinal mostra que Jesus está
acima das tradições, acima das crenças humanas, acima de qualquer superstição, acima de qualquer tradição oral. É tanto que depois os judeus perguntam ao paralítico: quem te mandou carregar esse leito? Aí ele diz: foi aquele que disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então ele tem autoridade, ele me mandou eu me levantar e eu estou aqui com condições de carregar esse leito. O quarto milagre é a multiplicação dos pães. O quarto milagre, a multiplicação dos pães. Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus sacia a nossa sede, mas não somente sacia a nossa fome, mas não somente a nossa fome física. E em especial ele sacia a nossa fome espiritual. Mais para frente, capítulo 6, ele vai dizer que é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto, porém voltaram a ter fome. Todos os dias eles precisavam comer o maná. E aquele que comer de mim nunca mais terá fome, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Então ele é o verdadeiro pão. O pão que nos alimenta espiritualmente, o pão que nos garante vida eterna. Um outro sinal é aquele que Jesus andou sobre as águas, é o quinto sinal. Jesus andou sobre as águas, mostrando que Jesus está acima da natureza. Ele tem todo o poder, está acima da criação. O sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro, mostrando que Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então não há nada que temer, porque Jesus está no controle da nossa vida e nós vamos morrer um dia, nós vamos morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar, porque o Senhor Jesus, ele é o Senhor da vida. Ele ressuscitou ali depois de 4 dias para mostrar que ele tem poder de ressuscitar todas as pessoas que nele creem, não importando o período em que elas estão mortas. Então esses são os 7 sinais. A partir do capítulo 12, João vai mostrar, John Stott, ele faz essa interpretação, que João vai mostrar outros sinais, não mais os sinais da glória de Jesus, de forma que mostrando que Jesus era grandioso, mas agora a grandiosidade que João vai mostrar através dos sinais da humildade, da simplicidade e da fraqueza. Jesus inicia logo ali no capítulo 13, mostrando humildade, lavando os pés dos discípulos. Então Jesus, a partir dali, vai traçar todo um panorama, confortando o coração dos discípulos, porque ele vai ser entregue às autoridades, ele vai sofrer e ele vai morrer. Mas a glorificação de Jesus é também pela morte, porque ele vai ser glorificado na morte e ressurreição. Mas ali ele vai mostrar, ele vai dizer de forma clara, vai confortar os discípulos, dizendo a eles que eles não devem se perturbar, devem crer que tem uma morada no céu, já tem um lugar certo para eles, e ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Filipe pergunta: Senhor, então mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí novamente a questão temática do livro: Filipe, há quanto tempo estou convosco e tu pedes a mim para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Então nós temos aí os sinais, que são testemunhas da grandeza de Deus, os 7 sinais, 7 milagres. E temos agora os sinais da humildade, da simplicidade, do amor. Jesus vai falar sobre o amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus, na oração sacerdotal, vai pedir para que Deus nos guarde, vai pedir para que Deus nos una, que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Logo no início, no versículo 4, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo. Então, essa estreita relação de Jesus com o Pai, a estreita relação do Filho com o Pai. Ele deixou a sua glória, mas ele foi glorioso aqui na terra pelos milagres que ele fez.
mas a principal glorificação do Jesus enquanto homem foi a sua morte e ressurreição. Ele foi glorificado. Ele desceu ao mais baixo nível, mas agora ele está no mais alto nível. Ele está glorificado. Ele está na eternidade intercedendo por nós. E um dia ele regressará para que nós possamos também desfrutar dessa glória. Então a testemunha maior de que Jesus era glorioso foi Deus Pai. Deus Pai testificou acerca de Deus o Filho. E Deus o Filho também é a testemunha grandiosa, porque Deus Filho foi capaz de morrer por nós. Deus Filho foi capaz de demonstrar todo o amor que o Pai tem por nós. O Pai amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.